Cheguei, gente do Brasil! Nasceu no Brasil uma das maiores escolas online e o chefe Ronaldo Zara está fazendo parte dessa escola. É a escola Padaria Sem Segredo. Eu vou deixar aqui no link para você que quiser conhecer. Vai lá, conhece o Instagram e tem um sorteio maravilhoso de um kit de padaria. Vai lá e você vê a data que vai ser esse sorteio e como você pode participar. Também tem um sorteio do chefe Ronaldo Zara que eu vou sortear uma bailarina, uma doma, uma entrada no meu curso de escrever em bolos e de bolos decorados. Mas para você participar, você precisa conhecer o meu Instagram e me seguir no Instagram. Vai lá que você vai ver as regras que tem no post, mas se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo, comente sempre e continue seguindo o chefe Ronaldo Zara aqui e lá no Instagram e você vai ver isso no passo a passo comigo. Vem comigo! Vamos colocar a farinha e o fermento e dar uma pré-misturada. Acrescentar a água. E aqui nós vamos desenvolver primeiro o glúten da massa. Nesse ponto aqui eu vou colocar um pouquinho só da gema para ajudar nesse processo. Eu preciso aqui primeiro ativar o glúten da massa, a malha de glúten, e aí depois nós vamos colocar o restante dos ingredientes. Nós estamos fazendo aqui a primeira parte da massa, que é a pré-fermentação dele. Então nesse momento aqui agora eu vou mexer até ativar o glúten dele. Vou colocar na bancada agora e vou sovar mais um pouco até ativar um pouco o glúten, a malha de glúten da massa. Depois de ter sovado bastante, já dei bastante, uma sova bem bacana nela. Já ativei um pouco do glúten dela, agora eu vou voltar no bowl. E agora vamos aqui colocar gema. Vamos fazer isso aqui em duas etapas. Gema e açúcar. Depois de ter misturado bem, agora eu vou colocar o restante da gema e o restante do açúcar. Vou voltar a bater aqui. Só que agora eu vou misturar aqui e vou colocar na bancada para sovar o restante na bancada. Vou colocar na bancada agora e agora fazer esse processo aqui na bancada. E aqui eu vou ativando o glúten dela cada vez mais. Você vai falar assim, ah, mas essa massa é muito trabalhosa. Gente, é totalmente manual. Você vai fazer na sua casa, é seguir o passo a passo certinho. O passo a passo, às vezes você vai achar que a massa tá mole, porque vai gema, vai manteiga, bastante carga. Ou melhor, vai uma carga muito generosa de gema e de manteiga nessa massa. Por isso que ela fica maravilhosa. Então, o passo a passo, você vai perceber que ela fica meio mole, mas conforme eu vou ali sovando ela na mesa, ela vai começando a fortificar a camada gluteica dela. O que eu vou dizer para vocês é você ativar o glúten. Quando você começa a fazer com que a camada de glúten, a parede de glúten começa a funcionar, começa a ativar, aí a massa começa a desgrudar, aí você vai ver que aquela massa molenga, ela está criando força. Você tem uma maceirinha, fica mais fácil de fazer. Não faça em batedeira, tá? Batedeira eu não aconselho. Tem gente que faz, que ensina, mas eu não aconselho fazer em batedeira porque estraga o seu equipamento. Quando ela chegar a atingir mais ou menos esse ponto aqui, claro que numa amassadeira você consegue dar um ponto de véu, você consegue fazer com que ative melhor a cadeia de glúten da massa. Na mão é muito difícil, mas você consegue chegar a um ponto próximo aí. Aqui nós vamos chegar aqui num ponto mais ou menos de véu estriado. Não chega num ponto de véu liso, dá para ver que é estriado, mas já tá bom por ser feito manualmente. Agora aqui nós vamos acrescentar toda a nossa manteiga. A manteiga tem que estar em ponto de pomada. E aí agora eu vou sovar isso aqui mais um pouco para agregar manteiga aqui e dar uma estabilidade melhor aqui na nossa massa no ponto dela. E quando a manteiga vai agregando na massa, a massa vai ficando mais lisa e ela vai soltando mais fácil da mão e da mesa. Vai pegando estrutura. Se você tem uma amassadeirinha, você pode fazer a receita aí 2 vezes, 3 vezes a quantidade que eu estou fazendo aqui. Aqui é para fazer manualmente, dá para sair
Um produto bem legal. E é assim mesmo, tá, galera? Ela é meia mole assim mesmo. A primeira massa é assim mesmo. É bom sempre ter um raspador para ajudar nesse processo aqui. E ela vai alisando e vai pegando força. Uma primeira fermentação que a gente está fazendo na massa. E eu preciso fazer com que essa cadeia, essa malha de glúten, ela seja ativada. Pelo menos aí uns 80%. Não vou conseguir 100% porque eu estou fazendo manualmente. Na amassadeira você já consegue 100% fazer essa malha de glúten seja mais firme. Vai perceber que a massa começa a pegar firmeza. Ela começa a querer desgrudar da mesa. Ó, dá para perceber que ela já começa a desgrudar da mesa. É sinal que estamos chegando no caminho certo. É paciência, tá? Se você não tiver paciência, você não consegue fazer. Aqui eu já coloquei a manteiga. Olha o estágio que a massa chegou. Ela começa a soltar da mesa. Sempre bom ter um raspador para ajudar o processo. Olha como que ela desgruda da mesa. Quando ela começa a desgrudar da mesa, é porque ela já está chegando num ponto legal. Ela já tem força, mesmo fazendo na mão. Então aqui agora eu vou colocar no bowl para ela. Olha como que ela já ativou bastante o glúten. Então aqui agora eu vou colocar no bowl para ela fazer a primeira fermentação. Tem aqui o bowl. Coloquei untei um pouco com óleo e agora nós vamos deixar fazer a primeira fermentação aqui. Vou cobrir com plástico, filme. Depois de 2 horas, olha como que a massa fermentou. Agora nós vamos fazer aqui a segunda parte da nossa massa. Vou colocar a farinha e eu vou abaixar esse glúten dela. Vocês vão perceber, olha como que o glúten ficou mais bonito, ó. Tá vendo? Olha só que bonito que tá a massa. Olha que bonita que ela ficou. Agora eu vou colocar a farinha e vou misturar. Tirar todo esse ar que ela pegou na primeira fermentação, vou agregar a farinha e após agregar a farinha eu vou colocar a gema e o açúcar em 2 partes, intercalando uma com a outra, sempre colocando a gema primeiro, depois o açúcar, porque se você coloca o açúcar antes ele acaba estressando o glúten da massa e não é isso que a gente quer aqui. Aqui a gente vai perder o glúten de novo, a malha de glúten a gente vai perder, mas a gente vamos fazê-la novamente. A gente vai fazer com que ela volte normal de novo. Depois que eu misturei bem aqui no bowl, agora eu vou colocar na bancada e vou ativar de novo a camada de glúten da massa. Depois de ter sovado bem, ativar novamente no bowl. E agora nós vamos trabalhar aqui novamente, intercalando a gema e o açúcar. Como se fosse uma masseira, mas é minha mão. A gente tem que fazer com que essa mistura agregue na massa. A massa absorver tudo ela, nós vamos colocar a segunda parte. Vamos agregar aqui a segunda parte da gema. Tem que intercalar, sempre colocar a gema primeiro e depois o açúcar. Não coloque primeiro o açúcar, coloque primeiro a gema. Aqui vamos novamente agregar a gema e o açúcar na massa. Depois que eu mexi bem, agora eu vou colocar na mesa para sovar na mesa, porque o espaço daqui do bowl é pequeno. Então eu vou terminar aqui agora na mesa para agregar também a manteiga. A massa pegou força de novo. Agora aqui eu vou agregar a manteiga. Vou colocar toda a manteiga na massa. A manteiga está em ponto de pomada para ela agregar melhor na massa. A massa vai pegando estrutura e ela vai soltando da mesa.
malha de glúten dela começa a formar de novo. É uma massa pegajosa, mole, mas ela é assim mesmo. Ela tem uma carga muito grande de gema e de manteiga. Quando ela chegou nesse ponto aqui, já está no ponto bem legal, bem elástico, tá bem firme a massa. Olha que bacana que a massa tá, manualmente. Agora eu vou colocar a carga de saborizante aqui. Vou dar sabor na minha massa agora. Essa carga, esse saborizante aqui, eu fiz ele, tá no meu Instagram. Aqui ele vai raspa de limão, casca de laranja e essência de baunilha. Então já tem esse saborizante. Agora nós estamos colocando ele aqui na massa. Olha que bacana que a massa ficou feita na mão, sem ser em batedeira. É um trabalho, é trabalhoso, mas é gratificante depois do resultado. Olha só que bacana que está a massa. Olha como a massa ficou firme. Ela está bem elástica. Agora aqui nós vamos colocar a carga de fruta e vamos fazer o primeiro shape aqui, que é a modelagem da massa. Vou abrir a massa e vamos colocar a fruta. Vou colocar as frutas, uva passas. Elas já foram lavadas e secas para tirar aquele açúcar que fica na fruta. E agora eu vou agregar aqui. Aqui é o processo como se fosse uma amassadeira, misturando na massa. Tem que ser manual mesmo. Então a fruta vai para todo lado, mas a gente vai encaixando ela aqui na nossa massa. Agora eu vou deixar a massa descansar um pouco aqui. O primeiro shape dele, a primeira modelagem. Vou passar isso aqui. Pronto, já fiz a primeira modelagem dela. Agora eu vou deixar ela descansar um pouco, coberta com plástico, e depois eu faço a segunda modelagem. Depois de 15 minutinhos, a massa já está boa. Agora eu vou dar a segunda modelagem dela. Depois que eu modelar ela, eu vou arredondar ela e vou colocar ela dentro de uma assadeira. Agora vamos deixar fermentar. Vou levar para fermentar a 27 graus mais ou menos, 26, 27 graus, até ela dobrar de volume. Vou fazer aqui o glazing. Então eu tenho aqui a farinha, o açúcar impalpável e o açúcar. Coloco a clara e misturo. Ela não pode ser mole e também não pode ser dura, ela tem que ser estável para ela esparramar depois quando eu estiver assando. Como vai açúcar, então ela começa a amolecer. Então aqui já está no ponto ideal. Agora é só aplicar em cima da massa. Vou colocar o glazing aqui dentro de um saco de confeitar para aplicar em cima da massa que já está fermentada. Agora é só aplicar em cima da massa. A massa já cresceu, já está no ponto certo aqui para o assamento. Agora é só aplicar o glaze em cima. Vou decorar com alguns grãos aqui um pouco de amendoim triturado, alguns amendoim inteiros para dar
umas amêndoas. Agora eu vou levar ao forno para assar. Então eu coloquei de ponta cabeça, como se fosse os panetone morcegando, para que essa massa não acaba descendo para baixo. É uma massa mais macia, mais mole que o normal. Então aqueles panetone mais macio, então é uma massa que pode ele ceder para baixo depois que sair do forno. Então deixa assim, ele vai esfriar um pouco assim, depois que ele pegar a estrutura nós vamos virar ele de novamente. Depois que esfriou, agora eu vou tirar o papel que eu coloquei embaixo da assadeira. Agora nós vamos cortar para ver como ficou, já está fria. Agora vamos cortar para ver como ficou por dentro da nossa rosca natalina. Tá vendo? Ela não quebra. Uma massa bem batida com a mão, olha só como ela fica fibrosa. Sai as lascas, não fica quebrando. Olha só que massa maravilhosa. Maravilhosa, muito boa. Agora que você aprendeu a fazer essa maravilhosa rosca natalina, gente, faça essa rosca para vocês. É divina. Sabe aquela massa fibrosa que você puxa assim, sai aquelas fibras? É dessa massa que eu tô falando. Já tem um pedaço cortado aqui, ó. Olha só para isso aqui, ó. Sai as fibras, ó. Ó. Ela não quebra, não é aquela massa esfarelenta. Então é uma massa maravilhosa. Ela dá trabalho, mas vale a pena. Vale a pena você fazer isso. Faça manualmente como eu fiz, dá um trabalho de fazer essa massa, mas quando você vê o resultado depois, você pode fazer também para vender no Natal. Tudo que você fazer de novidade, as pessoas querem comprar. E você fazendo uma rosca dessa aqui, com certeza você vai ficar maravilhado, o seu cliente vai ficar maravilhado e é show de bola. Você ainda não está me seguindo no Instagram? Segue lá que tem muita coisa boa. Segue também a escola Padaria Sem Segredo também, vou deixar o link aqui na descrição e tem um sorteio maravilhoso, como eu já falei no comecinho do vídeo. Então quer saber mais? Clica aí no link, vai lá, acompanhe e preste bem atenção no passo a passo para você participar desse sorteio. Então tá bom? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo se Deus quiser, e a partir da semana que vem eu volto a produzir mais conteúdo para vocês. Eu fiquei afastado um pouquinho, mas estou de volta. E semana que vem nós começamos a voltar com os conteúdos aqui no canal e no Instagram também tem muita coisa boa, vai vir muita coisa boa no Instagram, hein? Lá vocês vão aprender muita coisa maravilhosa que eu vou trazer a partir da semana que vem. Então, não deixe de fazer para você e para os seus clientes. Fui! Fiquem com Deus, até o próximo vídeo se Deus quiser. E o bom Deus que é sempre da gente. Fui!